Para contar a história dos 50 anos de matrimônio de Maria Abadia e Jair Xavier, é preciso voltar no tempo. Para começar, vamos então ao final dos anos 80, ano em que eles comemoraram suas bodas de prata. Tudo foi preparado com muito carinho. Na celebração, os animadores convidaram primeiro a família. Depois vieram vários grupos da igreja. O celebrante, Padre Fernando, e por fim os noivos, Jair e Maria Abadia, há 25 anos atrás. A celebração foi carregada de emoção. Os filhos participaram de toda a missa. Os noivos reafirmaram seu compromisso de fidelidade, comungaram e agradeceram no final da missa. Muito obrigada pela confiança e por tanta amizade que o Senhor tem nos oferecido. Carlinhos, o filho mais velho, expressou um desejo que hoje se torna realidade. Espero daqui a 25 anos a gente esteja aqui comemorando a boda de ouro do meu pai e da minha mãe. Após a celebração de bodas, veio a festa no salão que era no térreo da Matriz São Francisco. Os noivos receberam os convidados, os amigos, colegas de trabalho, membros dos movimentos da igreja, familiares, muitos familiares. Ao final, Maria Abadia fez um agradecimento a todos pela presença e manifestou a sua alegria e a de Jair em celebrar aqueles primeiros 25 anos de matrimônio. Gostaríamos de encerrar desejando a todos vocês uma paz muito grande, uma felicidade muito imensa. E até a boda de ouro. Passados 25 anos, o que mudou na família de Jair e Maria Abadia? Hoje, eles vêm cultivando um hábito. Uma vez por mês, a família tem se reunido para primeiro ouvir a palavra de Deus, depois conversam entre si, trocam experiências e também se divertem. Durante o dia de só existe no gibi. E quem quiser ficar aqui, entrar pra história com você. Esse é o jeito de Maria Abadia. Esse é o jeito de Jair Xavier. É assim que eles hoje conduzem sua família, com muito respeito, diálogo, carinho e, claro, muito amor. Eles são mineiros, o papai de São João, a mamãe de Patos. Foi até interessante, né? Que nós morávamos na roça e mudamos para São João da Serra Negra, que é onde o Jair nasceu, e de uma vizinha de frente à nossa casa falou assim, o Jair está encantado com você. E na época, acho que não tinha 14 anos ainda. A gente viu, bateu o olhinho, achei que deu aqui. E logo começou. Tiago que achava que era um baixinho, tinha lá atrás João Estevam, lembro direitinho dava falar. Tinha um outro baixinho lá, ela falou que ele era baixinho, né? Jair até gosta dessa história. E eu comecei a achar que fosse ele, né? Um tal de João, que acho que é João que ele chama mesmo. E aí eu pensava que era ele, até que eu descobri quem que era, né? Que o Jair era o Jair, não o outro. E aí depois nós começamos aqueles namoricos assim de criança e tal, né? E um dia a mamãe ficou sabendo. Eu estava com uns 14 anos, a mamãe ficou sabendo e proibiu, né? De jeito nenhum. Aí ficamos
sem namorar aí, 1 ano mais ou menos, como passou dos 15 anos, aí começamos a namorar. Que eles se conheceram no Vai e Vem, lá em São João de Serra Negra. Ou seja, foi meu primeiro namorado, né, paixãozinha desde que chegou no Arraial, no povoado. Uma rua que antigamente tinha um Vai e Vem, aí um vinha, o outro ia e ficaram se conhecendo. Começaram a namorar porque tem outros 2 irmãos casados com 2 irmãs também. Então eles são 3 irmãos com 3 irmãs. Eu sempre brinco pra eles, era falta de opção, né? Então começava a namorar entre si porque não tinha outros no local lá pra começar a namorar, né? Namoramos aí por uns tempos, parece que uns 2 anos, porque nós casamos, eu tinha 17 anos. Acho que eles foram bem assim como Maria e José mesmo, sabe? E logo também já casei grávida, eu faço questão de dizer isso. Casaram meio que às pressas. Nós casamos logo rapidinho, com aquela coisa assim, nem sabendo muito bem a seriedade daquele momento, daquela cerimônia. A preocupação maior era com os pais, que eu já não queria magoar os pais. Naquela época, meu Deus do céu, né? Ainda era muito difícil, apesar de que sempre acontecia um casamento assim, né? Porque eu quase que nem lembro nada da cerimônia, não tem registro nenhum assim de foto, nada. Casamos, aí que veio a dificuldade, né? Casamos em Guimarães. Nosso casamento foi na matriz de Guimarães, que é lá perto de São João. 20 de junho de 64, Guimarães, a cidadezinha para baixo de São João da Serra Negra. Uma coisa que eu não esqueço de jeito nenhum do meu casamento é que eu convidei Jesus para ser o chefe da minha casa. Falei, ao invés de nós vamos casar, olha, uma menina ainda com toda a simplicidade da vida, e eu convidei Jesus. Falei, o senhor vai ser o nosso guia, né? Vamos casar em 3, eu, mas o Jair e Jesus, que vai estar junto com a gente. E sempre foi assim, sempre foi. Mas aí quando a gente casou, aí havia um irmão dela que morava em Cumari. Chamava Antônio. Ainda havia, mora em Uberlândia. Nós vimos para ajudar ele a fazer fumo, era fabricante de fumo, né? Aí viemos ajudar ele a fazer. E aí nessas alturas, resolvemos vir para ficar mesmo em Cumari. Trabalhar com ele, em roça, lavoura. E nós viemos para Cumari. Eles andaram o dia todo, 24 horas, para chegar em Cumari nessa viagem, nessa mudança. Preferir vir para Goiás com oportunidade melhor para sobreviver. Mas aí chegando em Cumari, a casinha que esse cunhado me arrumou, a casinha numa cerâmica, casinha desdeixada, beira de corgo lá. Onde é que nasceu esse filho mais velho, meu Carlinho, né? O Carlinho nasceu, eu já tinha completado 18 anos, o Jairzinho nasceu, tinha 28 anos. Com 10 anos nós tivemos os 6 filhos. Vieram todos assim, de ano em ano via um. Teve um dia que uma pessoa disse assim para mim, nossa, Maribadia, você tem filhos demais. Falei, opa, você está equivocada. Eu tenho muitos filhos, mas não demais, porque não tem nenhum soprano. E depois que o Carlinho nasceu, logo nós tivemos que mudar de lá. Aí começamos a mudar lá em Cumari, né? Cada filho nasceu numa casa, porque nós não parava, né? Pobre, às vezes tem dificuldade de pagar aluguel, morar naquelas taperinhas e não tinha... sempre mudava. Mudando as carroças. Capaz que o Jair vai contar melhor essa história. João Cadete e Ataíde, o pai e o filho, mudava nós em 2 carroças. Por exemplo, eu lembro de a gente mudar de uma casa para outra e 2 carroças de cavalo levavam a mudança da gente. Cabia em 2 carroças, era um punhado de caixote, umas panelas velhas, aquilo em 2 carroças levava tudo. Mas mudamos demais da conta. Nós podemos ter passado falta de muita coisa, menos do amor, do carinho e da força deles, né? Mas uma coisa me alegra, que eles dizem assim, mamãe, a senhora fala assim, mas eu tenho tanta lembrança boa da minha infância, eles todos falam isso, mas eu tenho dó, e que pode até ver a foto deles pequenos, que eu acho eles todos tristes. Por quê? Porque era sofrimento para as crianças também, não era só para mim. Eu lembro de um pai que trabalhou um dia de serviço a troco de 1 litro de banha, e lembro também de um pai que andava uma légua com um saco, 2 melancias e algum pepino, uma verdura nas costas que trazia pra gente da roça, né? Eu lembro de buscar serragem na serraria para fazer o fogareiro, para minha mãe ferver a roupa, por exemplo.
tirar água na cisterna, no sari, para estar lavando roupa. No nosso quintal tinha 2 pés de mamão que os frutos não cresciam, porque sempre apanhava para a gente estar comendo ele batidinho com farinha, com arroz. Aí eu vou relembrar essa parte com um pequeno trecho de uma música. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. Um lar que não tinha nada. Era banco, acho que nem cadeira para todo mundo sentar direito, não tinha. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Eu me lembro, isso já era maiorzinha, e aí a minha mãe já tinha uma situação melhor. A gente morava na casinha do colégio, onde a minha mãe era serviços gerais. Ela estudava e limpava o colégio, e aí eles deram essa casa pra gente morar. E aí eu lembro que a gente dividia uma cama, eu não me lembro se era eu e a Meire, eu não me lembro se era o Carlinho ou se era a Jaqueline, acho que era a Jaqueline, nós 3. E a gente dividia uma mesma cama, uma mini cama de casal. Eu não sei nem se as pessoas lembram, o colchão era com palha, aquelas palhas de milho, que aí você tinha que acordar de noite, enfiar o braço no buraco e afofar, porque o caroço machucava as costas da gente. Mas nem isso, parece que pra gente não fazia diferença. Minha mãe, eu falo pra ela que eu tive uma infância muito feliz. E ela fala, como que vocês tiveram? Eu não sei por que vocês falam que vocês tiveram uma infância feliz. Porque era tanta dificuldade que a gente tinha, a pobreza era tanta que eu não via alegria em nada. E nós, os 6, eu acredito que os 6, a Eliette e o Jair menos, porque eles já pegaram uma fase mais tranquila, né? Mas os outros 4, ela fala que não sabe como que a gente era feliz, porque para ela não tinha nada fácil, nada era alegria. E para nós, criança, eu só tenho memórias boas da minha infância. Eu lembro que eu dirigi o primeiro carro que meu pai comprou, né? Mas aí todo mundo está pensando aí que já é o Corcel 77, não é não. Foi a primeira carroça, né, que ele comprou, uma carroça de cavalo, que chegou em Cumari no trem de ferro, com a égua, com a riata e tudo, e eu tive com ele buscando lá na estação, né. Aí desceu a carroça, desceu o animal, a riata, arriou, e nós subimos rua acima, né. Eu já dirigi o primeiro veículo que ele comprou, né. Sempre, assim, nós tivemos muita dificuldade que eles tiveram para nos criar, mas eu sempre tenho uma lembrança boa da época, muito sofrida, claro, porque eles passaram por muitas dificuldades, mas foi uma infância, foi uma época boa. Meu pai, assim, o que ele podia fazer pra gente ir pra beira de córrego, passear, sabe, piquenique. Até no fundo do quintal da gente, a gente inventava alguma coisa. Muito gostoso, sabe? Muito coisa de infância mesmo, né? Que hoje em dia os meninos hoje não têm, né? Mas a nossa infância foi cheia só de coisa, como diz, coisa bem rústica mesmo, né? A gente sempre, como diz, né? Fazia de acordo com o que tinha. Se tinha um limão, fazia uma limonada, entendeu? Não tinha coisa para comer, mas tinha goiaba, tinha caju, tinha manga, banana, então tudo era uma festa, tudo. Meu pai, o que ele trabalhava demais, né? Eu falo que trabalhava igual um burrinho de carga mesmo. Mas sempre assim, na medida do possível, nunca deixou faltar nada. Sempre foi um guerreirão mesmo, assim. E sempre animado. Ele, minha mãe, sempre feliz. Ainda me lembro ainda que sejam mesmo pequenos lances. A gente já vivia já mais tranquilo, que eu acho que meus irmãos já passaram pedaços mais difíceis que os meus. Mas eu lembro de tudo, dos 6 filhos, da bagunça, da proeza do Carlinho, da valentia da Tide, né, que sempre enfrentava ele para defender os mais pequenos. Engraçado o seguinte, até eu não fazia muita parte, porque nessa época eu era pequeno, eles colocavam eu no banco. Mas dependendo da briga que tinha, tipo assim, os meus irmãos às vezes discutiam, até citei a respeito das proezas do Carlinho, da valentia da Tide, às vezes tinha alguma discussão mais forte com os filhos. Então, lá tinha um gravadorzinho daqueles de tape, com a caixinha, aí eles colocavam uma música e punha pra dançar o que tava brigando. Um dançando com o outro, às vezes tomavam uma correiada, uma varinha e tal, mas aí isso é pra vocês não brigar mais, isso é pra não acontecer isso. Então,
Isso aí marcava muito, não deixava brigar, não. Se desse uma discutidinha ali, vocês não tem jeito de ficar de mal, não. Tem que... Irmão, vocês têm que ficar sempre unidos, um defendendo o outro. Sempre quando a gente tinha algum problema e que brigava entre nós, tinha os desentendimentos, mamãe fazia a gente abraçar, dançava abraçado e ela dava uma chinelada e abraçado. Sempre foi assim. E eu acho que ficou, na minha memória, ficou gravado esses momentos. E tanto é que até hoje a gente não consegue ter a questão de um brigar com o outro, porque ela nunca aceitou e eu acho que não. Mais 50 anos, se ela tiver, ela não vai aceitar. E assim foi a vida inteira. Até hoje. Não, hoje não tem que dançar agarrado, não. E nem as varadinhas, mas se precisar, eu te garanto. Ainda toca samba ainda. Espero que continue do mesmo jeito. Criar 6 filhos não é fácil. Porque sempre que eu me lembre, a minha mãe, o meu pai sempre tiveram um propósito de vida, né? Então, quando eu voltei para estudar, eu senti aquele desejo de voltar a estudar. E com toda essa dificuldade, quando estava em outubro, eu já tinha eliminado as matérias todas, eu não tinha mais que ir para o colégio. Quando ela começou a estudar, em Cumari ainda, minha mãe trabalhava de servente, ela limpava o colégio e ela estudava também. Ela estava grávida do Jair, meu irmão mais novo. E lá eu trabalhei 2 anos segurando lugar sem receber nenhum real. E o Jair na luta do serviço, pelejando para dar conta de tudo, né? Do aluguel, das despesas e tudo. Olha, o Jair e a Maria Badia, eu os conheço desde 1977, quando eu ainda era seminarista e que fui prestar o serviço juntamente com o Padre Edmundo em Cumari. E lá o Jair trabalhava no banco, a Maria Badia era funcionária também como professora ali na escola estadual, e pude conviver com eles por um longo tempo. Pude perceber a seriedade, a responsabilidade deles enquanto casal, e assim eles foram adquirindo cada vez mais a sua família, os seus filhos. O último filho que eu pude perceber mais quanto menores ainda era o Jairzinho Júnior, o Jair Júnior, e é um casal que ao longo da sua vida testemunhou a sua fé junto da família e também junto da comunidade aonde eles viveram por muito tempo, na luta do dia a dia, construindo a sua família, construindo cada vez mais a sua vida de igreja. Mas eu não parei nem um ano de trabalhar em benefício da igreja, das coisas da igreja. Nós fazíamos campanha do Natal. Teve um Natal que eu fiz a campanha na rua pedindo as coisas e distribuímos tudo o que ganhamos. Nós trabalhávamos com os jovens também. E no dia nós distribuímos tudo e não tivemos coragem de falar que nós estávamos precisando e nem tirar, né? Porque isso é uma coisa que nunca na minha vida eu tenho honestidade, vale tudo. Dia de Natal eu não tinha nenhum arroz para fazer para os filhos comer. E as coisas ficaram guardadas na nossa casa. Aí no dia lá do Natal, uma irmã dela deu parece que um franguinho para ela, o outro deu um arroz e não fazia nosso almoço. A gente tinha que ter falado, não, escuta, eu mais já está precisando, né? Mas não tive coragem de falar e nem tirar. Aí nessa época o Jair começou no banco como guarda. Aí o gerente lá, que era muito amigo dele, falou assim, você passou ele para serviços gerais, tirou ele de guarda, depois serviços gerais. Falei, e aqui você tem chance de subir no banco. Aí, olha, mas tem que estudar, tem que ter pelo menos o ginásio. Aí ela começou, meu pai também estudou até a 8ª série. Para conseguir melhorar um pouquinho no banco, ele teve que estudar, sabe? E eu falei pro Jair, Jair, eu vou te ajudar, eu vou dar aula para você prestar o exame de admissão. Foi 5 anos e meio, eu fazendo café, entregando aviso, tudo que era serviço do banco, né, para lavar banheiro, tudo era. Os meninos me ajudavam, né, os filhos. Eu tinha um período para ir para o colégio, outro período para ir para a escola, cumprir o horário e fazer limpeza das salas de aula. E ainda arrumava o horário para dar aula para uma turminha junto com o Jair. Essa é uma guerreira que eu falo, mas olha,
Minha ídola. Eu não vou parar nunca. Deus, honestidade e luta. O tripé. Final de 82, chama Borginho, mora aqui hoje, Oliveira Borges Pacheco, Borginho. Ligou para mim, só queria vir para Catalão como escriturário. Falei, não, mas tá bom, eu vou. Catalão foi o salto, né, de qualidade de vida. Na época, como criança, nós todo mundo assustamos, mas foi assim, uma das melhores coisas que eles fizeram para eles quanto para nós também. Quando a gente veio para aqui, a gente já veio melhorzinho, a coisa já estava tranquila, né? Já tinha. Não, tinha as coisas direitinho, não tinha passado falta. Já tinha até um carrinho que eu tinha comprado, daí veio. Lembro de tinha às vezes desse carrinho na frente, o carrinho de mulher, a Maria dirigindo, e eu vim no caminhão com a mudança, né? Acho que melhorou tudo, né? Aí a vida ficou melhor, ficou mais tranquila, ele foi promovido, né? E foi uma melhoria muito grande para todos nós. E aí, igual eu falei, o Jair e a Eliette, que já veio, né, para cá, pegou mais essa fase, eles eram pequenos ainda, então tudo para eles foi mais fácil. A Eliette e o Jair, eles mesmos falam. E a gente mesmo, tem hora que a gente brinca com eles, não, vocês não sabem o que é dureza. Né? Que a gente não tinha um carro para andar. E eles já tiveram essa facilidade, né, essa transição de Cumari para Catalão. Meu pai veio para... Eu nem sei se ele queria na época, mas pela família, pelos filhos que precisavam de estudar, ter uma vida melhor, né? Porque ele pensava no futuro da gente. E quando nós chegamos, gente, tudo era bom, tudo. A casinha que ele alugou, pequenininha, mas muito gostosa, bem na rua Paraúna, aqui em Catalão. Então, assim, tudo. E minha mãezona, sempre vigiando. Porque filho, imagina, filho adolescente... A gente saía e ela vigiando, chegava à noite, abre a boquinha, sopra para ver se não tá com cheirinho de álcool, cheirinho de cigarro, mas sempre preocupada. Minha mãe, principalmente, ela sempre teve um pulso muito firme. Então eu fui muito brava, muito enérgica. Nunca deixaram assim nada a desejar. Eu sei que o que eu exagerei com eles, Deus tratou de aplanar. E o que eu faltei com eles, Deus tratou de repor. Então, por isso é que meus filhos são bons como são hoje. Minha mãe veio para Catalão e a gente pensou, agora ela para, né? Agora ela vai trabalhar no serviço dela e não. Aí aqui ela resolveu fazer faculdade em Araguari. Ela já trabalhava, mas ela queria estar melhorando. Aí ela começou uma faculdade em Araguari e eu lembro muito bem assim, de toda a problemática, de toda a dificuldade, porque ela chegava às vezes 5 horas e 5h30 ela tinha que estar indo para Araguari. Que não dá para a gente esquecer a luta que foi para ela e para ele também, e ver assim, ela ter que sair todos os dias. Ela saía de manhã e só chegava à noite, meia-noite em casa. Voltava de madrugada. Ela está fazendo esse curso para estar melhorando a questão profissional dela. Trabalhava os 2 períodos e ia para 4 anos em Araguari fazer faculdade, que ajudou muito ela, né? Lá mesmo, em Araguari, hoje acho que ainda trabalha aqui, chama Leonora, a diretora da Sezuc, já convidou ela para trabalhar na Sezuc. Então esse é só um passo, só um momento forte da minha vida que eu não desisti. E eu não sou de desistir nunca. A vida nossa de igreja, na Sociedade São Vicente de Paulo, a gente continua trabalhando. Eu me lembro de todas as noites eu ouvi os 2 rezando juntos. Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e realmente a gente está tentando seguir esse caminho desde que a gente casou, que se conheceu. A gente já participava de igreja, já ia nas coisas da igreja, e a gente nunca deixou, não. Desde que eu era pequenininha, eu me lembro, eu tenho uma memória na minha cabeça que eu acho que não era nem, para minha idade, eu não era nem para estar lembrando, para eu lembrar, mas eu lembro da gente sair de casa à noite, eu no braço do meu pai, eu fingindo que estava dormindo para ele me carregar, da gente ir e voltar da igreja, sabe? Então, essa base também religiosa a gente sempre teve. Deus, a família, os amigos e o seu caráter. Eu falo que honestamente, assim, é difícil ver um homem com caráter, sabe? Com a honestidade que o meu pai tem. O chefe da minha área me mandou que todo mês um caixa era revezado para tesouraria. Aí o caixa mandou ir para tesouraria para ficar um mês, eu fiquei 5 anos. O BEC pagava tudo que era os mineradores, tudo que funcionário público, prefeitura, tudo era no BEC, era um trem esquisito.
Eu mexi com dinheiro que nem tem nem jeito a quantidade de dinheiro que eu mexi, porque tudo era passado na minha mão, né? Fui lá para ficar um mês, fiquei 5 anos. Se eu não fosse honesto, eu ficava lá? Não ficava, não. Essa parte assim de honestidade, então isso para mim, o meu pai, honestidade, e a minha mãe guerreira, lutadora, vencedora, graças a Deus. E por isso eles puderam dar uma vida melhor pra gente. Uma gratidão de ser filho de quem eu sou, Jair Xavier Maria Badia. Meu pai, eu me sinto assim que é uma responsabilidade muito grande ser filho dele, né? O meu pai é mais assim, mais caladão, não é muito de falar, mas os exemplos dele, muitos amigos, as pessoas adoram ele como homem. E tem um ditado que diz que uma mulher sábia edifica seu lar. E minha mãe, ela conseguiu conduzir a família, né? O meu pai é uma personalidade forte, muito forte. É o que eu vejo nele é muita força, principalmente a minha mãe guerreira. É uma pessoa muito guerreira, batalhadora. Ela vai em busca do que ela quer, ela vai atrás. Ela não... E o meu pai de força, um stay. Na realidade, um sem o outro, a gente não imagina os dois, porque ela sempre assim enérgica e de tomar atitude, sair e fazer acontecer, e ele mais assim na parte de ele mais tranquilo. A minha mãe uma guerreira, um exemplo de mulher, de mãe, de esposa, sempre muito fiel a nós, entendeu? A nossa família. E meu pai, um bruto, eu falo que é um bruto no serviço, como, sabe, como homem. O Jair Xavier, o papai é o José. E o meu pai na família sempre foi isso também, aquela presença, aquela fortaleza que mesmo assim, ó, com todas as limitações dele, ele nunca faltou. Caladinho, como eu te falei, a minha mãe, a educadora foi mais a minha mãe. Mas o meu pai estava sempre junto. E nunca ele faltou. Eu acho que sem ele na família, eu acho que o rumo da história da nossa família seria diferente. Força, luta e fé é o que define minha mãe. Sempre. Ela foi a mulher mais forte. E ela é forte até hoje. Mas o suporte dela, a força dela, vem do meu pai. Durante esse tempo que a Maria Badia, enquanto profissional, ela esteve atuando, ela esteve fazendo diferença, a gente sentiu cada dia, cada momento, porque a gente, enquanto filha, a gente chegava aqui de manhã, à tarde, à noite, ela não estava, ela estava dedicando. E realmente agora, nesse momento, a gente percebe, a gente fica assim cheio de gratidão, de elogio, de ver como que ela realmente faz a diferença, como que ela faz acontecer. E juntamente com ela, com todo esse trabalho e dedicação dela, está o papai que é um apoio, que é aquela âncora dela, porque acho que com todo esse desempenho, essa força, esse entusiasmo dela, se não tivesse ele na vida dela, acho que ela não daria conta de tudo isso aí, o propósito de vida que ela tem. Jair e Maria Badia, um exemplo de vida. Na vida profissional, Maria começou onde começou, fez faculdade e se tornou diretora de um colégio em Catalão. Jair não fez diferente. A contribuição do casal na igreja também foi muita. Para citar apenas 2 trabalhos, eles foram responsáveis pelo início do movimento familiar cristão em Catalão e agora, recentemente, Maria Badia, com Jair ao seu lado, conduziu a Sociedade São Vicente de Paulo em Catalão, fazendo um trabalho que ficará para sempre na história da instituição. Eu gostaria que fosse tudo registrado para honra, glória e louvor a Deus. Para todos sentirem que não é uma fantasia, é uma realidade. Se você crê que Deus está à sua frente, Ele vai estar à sua frente. Tudo na vida passa. Só o amor permanece. E esse amor significa Deus. O que dizer então aos dois, que chegam agora aos seus 50 anos de matrimônio? Gostaria de dizer então a Maria Badia e o Jair que a graça que eles receberam quando o sacerdote dizia aos dois, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, ao longo dessa caminhada, vocês dois puderam viver a beleza da graça desse sacramento. E hoje, a minha mensagem
de agradecimento juntamente com vocês e dizer que Deus continue os abençoando cada dia da vida, que essa grande alegria que vocês têm de ser esposo, de ser esposa, de ter constituído a sua família e hoje vocês podem ver o crescimento dessa família. Então que Deus continue dando a vocês dois a alegria de perseverança, de caminhada. E aqui nós queremos então, nessa mensagem, dizer que Deus os abençoe, os guarde ao longo da vida. Para nós, igreja, é uma bênção ter casais como o Jair e a Maria Abadia. Para a igreja, ter testemunho de um casal cristão que há 50 anos vive e testemunha o amor. Só podemos desejar que Deus os continue abençoando, os fazendo cada dia mais feliz, que eles possam servir de exemplo para os seus filhos, toda a sua grande família e também para toda a comunidade. Eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte, que amo vocês incondicionalmente e que o que vocês precisarem de mim, vocês podem ter certeza, qualquer hora do dia, da noite, sempre vocês podem contar comigo. Estou lá em Goiânia, mas meu coração está aqui, grudadinho em vocês. O que vocês precisarem é só me ligar. Se não der para vocês ir, eu venho. Na hora, qualquer hora. E que se vocês, se Deus quiser, vivam com a gente assim por muitos anos, cheio de saúde, cheio de energia. E amo vocês demais, tá? Que Jesus e Nossa Senhora abençoe vocês. Amém. Pai, mamãe, parabéns, felicidades. Espero que Deus dê pra gente a presença de vocês por muitos anos. Beijo. Pai, mãe, primeiramente eu queria pedir desculpa pelas vezes a falta, às vezes a gente fica meio ausente na vida de vocês. Não adianta eu cobrar a presença, sendo que eu não estou dando a minha presença. E avisar, deixar registrado que vocês aproveitem bem esse período, essa de bodas de ouro, porque daqui a uns dias nós vamos fazer com toda a força de diamante. Vamos estar forte, todo mundo unido, e vamos estar gravando se Deus quiser. Papai, mamãe, nem sempre eu chamo vocês de papai e mamãe, mas hoje, nesses 50 anos, eu quero voltar lá à minha infância e chamar vocês dois de novo como papai e mamãe. E dizer para vocês que vocês sempre foram o exemplo de vida que eu tive. E que, como há 25 anos atrás a mamãe falou no depoimento dela, no vídeo dela de 25 anos de casado, ela falou que ela esperava ter mais muitos outros anos de vida em comum, com muitas alegrias, com muitas conquistas, e ela esperava chegar aos 50 anos com os netos dela, com outras pessoas que fizessem parte da família dela e que ela estivesse disposta e feliz. E hoje a gente está aqui juntos. Então eu espero que, além desses 50 anos que vocês estão fazendo hoje, que depois venha os 65 e quem sabe os 70 anos de matrimônio juntos. E nós vamos estar todos juntos também com vocês para comemorar, para dar glórias a Deus pela história de vida de vocês, pelo amor de vocês, pela persistência de vocês, por vocês nunca terem desistido do amor, por vocês nunca terem desistido da família. E eu amo muito vocês. Se fosse para eu escolher um outro pai, uma outra mãe para eu nascer, uma outra família para eu nascer, eu não queria. Eu quero essa. E que Deus me abençoou muito por isso. Beijos. Eu quero desejar a vocês que vocês continuem sendo realmente essas pessoas presentes, essas pessoas amorosas que nos acompanham, principalmente eu, que vocês nunca falharam comigo desde quando eu era solteira até quando eu casei com os meus filhos. Então eu quero que Deus nos dê realmente essa glória, essa felicidade de tê-los conosco, para que a gente possa aproveitar de toda a alegria, de toda a força, de toda a energia dos dois. Então um beijo, eu amo, eu sou apaixonada, eu acredito. Vocês realmente são pessoas que vieram para diferenciar, para fazer a alegria mesmo da minha família em especial. Mãe, pai, eu queria deixar registrado que não dá para nunca imaginar
a vida sem vocês juntos. Que Deus dê mais 50, 100 anos de vida para os dois, que vocês continuem com esse amor, essa vontade de viver e de passar essa coisa boa que vocês sempre passaram para nós. Parabéns, Deus continue abençoando vocês. Eu ia me esquecendo, pedir para o Narvo para voltar aqui um pouquinho, porque eu quero te dizer, papai, mamãe, uma coisa que eu nunca disse. Eu amo vocês. Pessoalmente eu nunca disse, e estou aqui dizendo perante a família e os amigos, eu amo vocês. Seu Jair, Dona Maria Badia, parabéns, que Deus ilumine sempre vocês. Parabéns pelas bodas, seu Jair e Dona Maria. Dona Maria, seu Jair, eu amo muito vocês. Vocês fazem parte da minha vida. Vó, parabéns seus 50 anos. Vocês merecem tudo isso e muito mais. Oi, vó, oi, vô. Mensagem que eu tenho para deixar, não sou muito bom para falar, mas eu amo vocês. Vocês são meu exemplo de vida e é isso. Vó Maria, vó Jair. Parabéns. Muito obrigado por tudo. Amamos vocês. Parabéns, Jair. Parabéns, Maria Badia. Vocês não são dois, vocês são um só. Deus abençoe. Parabéns! Vozinho, vozinha, vocês estão de parabéns pelos 50 anos de casado. Amo vocês. Vó, parabéns pelas bodas de ouro e que venha mais 50 anos. Um beijo. Vozinha, vozinho, parabéns. Que essa cumplicidade de vocês seja eterna. Amo muito vocês. Beijos. Parabéns! Parabéns! Amamos vocês! Parabéns! Vó, felicidades. Que vocês continuem sendo esse exemplo pra gente. Sogrinho, sogrinha, que esse amor seja eterno. Parabéns! Parabéns!